o trabalho, o estudo vai ser toda, de apometria, a gente vai fazer, o Marco vai fazer para a gente toda segunda terça-feira do mês. É uma vez por mês, mas é mais longo, é 1h30, não é, Marco? É, 1h30. 1h30 de curso, toda terça-feira, segunda terça-feira do mês. E essa semana ainda, a gente vai colocar a inscrição no site. Mas assim que a gente colocar, que tiver tudo prontinho, a gente passa para vocês através do grupo, tá? E mais alguma pergunta que vocês tenham sobre o curso, é só enviar para o meu WhatsApp, que eu passo para o Marco para ele esclarecer, que ele sempre tem uma boa vontade muito grande de esclarecer a todos nós. Bom, agora vamos dar início. Marco. Vamos lá, então, né? Tela inteira. Ok. Compartilhar. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco. Ok. Boa noite a todos, namastê. Nós estamos chegando na 20ª aula, temos mais 2 ainda, e temos muitas coisas importantes para falar para vocês. Inclusive, né, lá aqui no preâmbulo, né, do nosso diálogo, eu estava falando sobre a apometria, e eu não consigo entender alguém que trabalhe com apometria ou queira iniciar-se, né, nesses trabalhos em alguma casa espiritualista, que não esteja fazendo a reforma íntima. A reforma íntima, ela é pressuposto, ela é axioma para qualquer trabalho, qualquer atividade mediúnica. E hoje nós vamos falar sobre quais são os pressupostos, né, para que você faça um planejamento. Você tem que planejar a sua reforma íntima. A gente já viu metodologia de contenção, a gente já viu um monte de outras coisas sobre a psique humana e tal, e hoje a gente vai chegar nesse ponto de verificar quais são os axiomas, quais os pressupostos, qual é a base para você fazer o planejamento da sua reforma íntima. A gente vai verificar que eu tenho 3 momentos aqui nessa aula de hoje. Eu vou falar sobre os trechos do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, sempre é um reforço de aprendizagem. Alguns ensinamentos sagrados, antigos, né? Então você vai verificar que a reforma íntima não é uma coisa que surgiu com Kardec, ela é colocada, né, em N outros livros, na Torá judaica, até no Alcorão, vocês viram na aula passada, né, onde eu citei um trecho, né, do Alcorão, onde ele fala da necessidade do autoconhecimento. Filósofos, cientistas, hoje todos partem do princípio do autoconhecimento para mudança de paradigma. Nós vivemos hoje uma necessidade, como diria Thomas Kuhn, de um novo paradigma para a sociedade mundial. Não dá mais para continuar, e isso está escrito no livro da Gênese, né, o último livro de Kardec, e chegaria um momento em que o paradigma da sociedade mundial teria que ser alterado, porque ela foi cavando determinadas mazelas que hoje estão aí batendo a nossa porta, né? Como o meio ambiente, a falta de escrúpulos, né? e de uma retidão moral nos processos decisórios, principalmente dos políticos, né? Não dá mais para você imaginar pessoas que pensam as comunidades pensando primeiro no seu umbigo, né? Então, a gente verifica cientistas e filósofos falando sobre isso já há muito tempo, e algumas necessidades que devem ser entendidas e atendidas, certo? Bom, a gente vai fazer hoje uma busca de 2 materiais didáticos que eu entreguei para vocês na 9ª aula, que é sobre o treinamento da ideoplastia, de você imaginar uma determinada coisa para poder sentir, né? A imaginação, que está ligada ao conceito do teu campo mental, ela tem um poder enorme. E ela, quando você imagina alguma coisa e ainda fala, né, decreta junto, você conecta, né, como diria Hermes Trismegisto, o mundo físico ao mundo espiritual. Isso é real. Né? A gente tem várias hoje pesquisas que mostram, uma delas é do Masaru Emoto, mostrando, né, como é que a palavra, a prece, ou uma determinada palavra pode interferir
na formação de uma molécula. Ele usou, na pesquisa dele, a gente sabe, a molécula de água, né, que é sextavada originalmente e que se alterava conforme eram dito coisas. Então, a gente tem aí na doutrina, né, espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é um livro clássico, que todos devem ler sempre, né? Tem ali do lado da sua cabeceira. No capítulo 9, que é bem-aventurado os que são brandos e pacíficos, eu não alterei a forma como está escrito no livro. Mas se você for buscar no latim e também no grego, né, não é pacífico, é pacificador. Qual a diferença do pacífico para o pacificador? O pacificador é aquele que age na busca da paz. Pacífico é aquele que vive a paz porque aceita a paz. Tá? Então, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala bem-aventurado aqueles que são brandos e pacificadores, tá? Você vai ver lá, tanto no grego, né, que era o koiné, era o grego da época, e eu estudo hebraico, eu estudo grego, né, fazendo curso de teologia, você vai ver que não é pacífico que está escrito, é pacificador. Mas eu não quis alterar como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem alguns trechos aqui que vale a pena a gente lembrar, né? Eu vou passando por alto, acredito que vocês tenham lido, né? Vocês recebem o material um pouquinho antes. Jesus deixa claro que é uma lei. A brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E detalhe, é uma lei que tem que ser conquistada, né? Ela existe porque ela tem relações de causa e efeito, mas essa lei, para que possa viver no teu âmbito psíquico, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser treinada. Você já viu alguém se tornar bom sem treinar? Eu nunca vi. Eu nunca vi pessoas, né, que não treinam e na hora que tem que fazer a coisa, eles façam bem feito. Alguém poderia dizer, mas o Romário não treinava e era bom. Mas talvez ele seja uma exceção, porque a grande maioria das pessoas que acaba tendo um resultado eficaz, eles são pessoas que treinam, são pessoas que estudam e treinam o que vão fazer. Né? Então, o treinamento é fundamental. E, na realidade, Jesus deixa claro que essa lei, se é uma lei, você não pode mudá-la. Né? Ela precisa de treinamento. Tá certo? Então, fica aí a primeira dica. A segunda, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, Jesus está chamando a atenção aqui também, tudo isso é no capítulo 9, tá? Que, na realidade, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Né? Isso me lembra aquela historinha, né, da pessoa que, quando é procurada por uma pessoa, né, por uma mulher que diz que ela falou coisas que não devia, ele falou assim, então escreve, né, tudo que você fez e depois traz para mim. Então tá. Ela foi lá, escreveu tudo, levou um monte de folha, e aí o padre falou assim para ela, agora você recorta bem pequenininho. Recortou, agora vamos lá no alto da igreja. Aí subiram lá no alto da igreja, né, ela estava com os papéis todos cortados num saco, aí ele falou assim, agora solta o vento. Ela, mas solta o vento. Quando ela solta o vento, ela fala, mas o que o senhor quer me ensinar? Depois que você falou, depois que saiu da sua boca, você não vai conseguir mais trazer de volta. Você não retorna. É como se eu pedisse para você agora catar todos os papeizinhos. Né? Então, Jesus chama a atenção disso. Né? A gente tomar muito cuidado com as palavras que, na realidade, possam trazer a alguém o conceito de ofensa. Né, quando Jesus se refere à humanidade, ele diz que ela só vai realmente evoluir quando se submeter à lei de amor e de caridade. Né? Lembrando que o amor, na realidade, não é um sentimento, o amor é uma lei, tá? É uma lei que rege o cosmo. Tá? Se você fizer a integração das 5 interações de força, que a gente conhece hoje na física de partículas, na física quântica, que é a lei gravitacional, a lei do magnetismo, nuclear forte, nuclear fraca, e a lei de sincronicidade, você vai reparar que essas 5 leis da física,
elas são harmonizadas quando você emana amor. Então, quando você, por exemplo, está num processo de tratamento e cura para alguém, se você emana amor naquela tua ação, você está interagindo com as 5 leis da física, e isso faz com que haja uma submissão das partículas daquela pessoa que está sendo tratada e até uma reorganização de todo o sistema celular dela, sanguíneo e até do DNA. Então, a lei do amor é uma lei que vai muito além do conceito que a gente aqui no planeta Terra pensa que é só sentimento, né? Ela, na realidade, tem essa capacidade de integrar as 5 interações de força. E a caridade, exatamente, é o amor direcionado a algo, a alguém ou a alguma pessoa, né? Então, na realidade, Jesus deixa claro que isso só vai acontecer quando as pessoas começarem a olhar para o seu umbigo, né? Tentarem se curar, né? Tudo que termina em ismo é acentuação e enfermidade, essa doença do ego, né? Nesse centrar nos seus interesses pessoais, para entender que nós estamos aqui para servir, né? Servir, como vocês viram em aulas passadas, é o último estágio de evolução da consciência. Né? Quando você está num processo de evolução humana, né? O servir é o último estágio. Né? E aí a gente tem aqui o maior exemplo que nós podemos citar do mestre que pisou o nosso planeta, que foi o mestre Jesus, né? Que, na realidade, era o Cristo. Lembrando que Jesus Cristo não existe, né? Jesus o Cristo. Cristo vem da raiz, do sânscrito originalmente, do Cristó, que tem a mesma função de Krishna, é aquele que é jungido a Deus. Então, Jesus o Cristo. Então, Jesus foi o nome, né, que a gente aportuguesou, que era Yeshua, o nome dele em hebraico, mas que, na realidade, nos deu esses exemplos, né, que a gente verifica hoje nos evangelhos. Bom, aqui, esse pedaço aqui, eu não vou ficar lendo, tá? Porque eu acredito que vocês tenham lá, eu faço só um resumo rápido. Ele chama a atenção daquelas pessoas que têm os lábios, né, e o sorriso muito bonitos, mas o coração tem veneno. Né? Então, aqueles que, na realidade, são hipócritas, que são falseadores, são caiados, né? São túmulos apodrecidos, né? Falando um português claro, por dentro. Né? Por fora tem aquele verniz social, mas por dentro são podres. Né? Então, existem muitas pessoas assim, pessoas dissimuladas, né? E a origem disso quase sempre é o orgulho, né? A vaidade, né? E essas pessoas quase sempre são déspotas nas suas relações mais próximas, normalmente dentro de casa, né? É um déspota, é uma pessoa que se irrita e não gosta de ser questionado pela mulher ou pelos filhos, né? Então, essas pessoas, na realidade, são doentes, né? Quando a gente for estudar ano que vem a apometria, você vai verificar que existem formas, né, de despolarizar os estímulos de memória, porque isso normalmente vem de vidas passadas. Então, Jesus chama a atenção. Jesus é brilhante, né? Ele consegue agregar nas palavras dele metáforas e alegorias que, na realidade, nos trazem uma ciência enorme por trás. Outra passagem também é que nós devemos perdoar, né, para que Deus nos perdoe, e o perdão é o nosso caminho perdonário, todo doação. Porque a partir do momento que você se utiliza do perdão, isso é um instrumento principal para que você possa galgar ou sair de uma, vamos dizer assim, de uma cognição repetitiva, que é o chamado looping da psique, né? Então, pessoas que trazem mágoas, que trazem ressentimentos, que não perdoam as outras pessoas, a gente sabe que elas acabam trazendo para ela mazelas que podem gerar, inclusive, o câncer. Né? A mágoa, o ressentimento, né? a ira, a raiva, eles produzem dentro da tua psique determinadas proteínas
caem na corrente sanguínea e elas têm uma informação, e essas informações vão para dentro do núcleo. Né? E dentro do núcleo você vai encontrar exatamente o quê? O teu DNA lá. E lá você pode, inclusive, desvirtuar as cadeias de DNA. Isso é real. A gente tem vários exemplos aí de livros hoje de PhDs, que são médicos, são pesquisadores, do Bruce Lipton, do Greg Braden, mostrando que isso é uma realidade. Então, Jesus deixa claro ali, num determinado momento, né, que perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, todos aqueles que cruzam o seu caminho, que você fala assim, eu perdoei, mas eu não quero cruzar com essa pessoa. Você não perdoa. Né? Você simplesmente colocou na sua mente que o afastamento vai trazer para você um certo conforto. Só que esse conforto vai ter um preço no futuro. Tá? Então, todos aqueles que Deus coloca na sua trajetória, eles são instrumentos de aprendizagem para você. E você com essas pessoas que você tem que ter mais paciência, porque elas estão ali colocando você em prova. Né? E a paciência é uma conquista que não se trilha, talvez, em 2, 3 encarnações. São muitas encarnações. Então, se você não começar nunca, você nunca vai conseguir ter essa paciência, essa mansuetude que Jesus fala lá no início, né, no primeiro slide que eu coloquei. Outra coisa que Jesus também deixa bem claro é que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, se a fé é raciocinada, se eu tenho uma fé baseada na razão, né? Lembrando aí os conceitos iluministas, e você consegue entender que esta razão te traz um entendimento das leis de Deus, então você tem que se tornar obediente a elas. Não adianta você querer contrariar uma lei, né? Aquela brincadeira que a gente diz, um homem de 120 quilos e um outro de 55 caíram do 18º andar. Quem vai chegar primeiro no solo? A grande maioria pensa, não, o cara mais pesado. Não. Depois de determinado momento, a velocidade é uma constante, né, em torno de 240 metros por segundo, que é, né, você fazendo aí a proporção, os dois vão chegar junto, porque é uma lei da gravidade. Você não altera isso. Não adianta você dizer, mas se eu mudar essa alternância aqui, se eu mudar esse vetor, eu vou mudar a lei. Não, você não vai mudar a lei. Então, quando você entende, né, pela sua razão, pela tua clareza, você se torna obediente a essas leis. Né? Por isso que a obediência a Deus, né, as leis de Deus, é uma coisa fundamental para todo cristão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, o que é a resignação? É eu aceitar tudo? Não, muito pelo contrário. A resignação é uma força ativa. Tá? Quando você se resigna a alguma coisa, significa que você, primeiro, vai tentar entender o porquê aquilo está acontecendo, e quando você não entende, talvez não tenha sido nessa vida, a origem daquele fato que está se passando na sua vida, você entende que possa ser de vidas passadas. Então, tudo que nos acontece, isso é fundamental entender, é para o nosso aprendizado. Então, quando você se torna resignado, você ativamente vai procurar saber o motivo daquilo. Se você não encontrar, você pode ter certeza que você está, na realidade, purgando alguma coisa que você fez em vidas passadas. E você vai sempre tentar lutar, né, para que aquilo melhore. Você não vai se entregar. Por isso que a resignação é um contexto de atividade, é uma força ativa. Tá? E a gente comenta aqui, né, nesse trecho aqui, que muita gente dizia que Jesus ele era um molenga, porque as pessoas faziam um monte de coisa e ele não reagia, não, ele entendia a ignorância dos outros. Né? Então, Jesus, na realidade, ele mostra suas virtudes em todos os momentos da sua vida. Tá certo?
Ele veio no momento em que a sociedade romana estava totalmente desfalecida, né? Envolvida em corrupção. As Vestas, né? Que eram as deusas, né? Romanas, até diziam que quando, né, a sociedade começava a sair do eixo, estava na hora de repensar e olhar para dentro de si. Né? A gente falou isso em uma das aulas aí. Outra coisa que também merece atenção nessas chamadinhas aqui que eu fiz no Evangelho é que, na realidade, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Né? Aí você fala assim, mas isso é ruim, Marco? Não, não é ruim. A atividade intelectual é a que traz para você o discernimento da razão ligada à fé. Quando você tem uma atividade intelectual intensa, principalmente sobre essas coisas, né, das leis de Deus, sobre as coisas sagradas, você começa a entender a necessidade de estar em consonância com ela. Então, isso é uma virtude, claro que é. Inclusive, a partir do momento em que a sua atividade intelectual se revigora e ela é intensificada, começa a trazer à tona a mudança do comportamento moral. Está escrito no Evangelho, em outras passagens, né, que normalmente vem a intelectualidade primeiro para depois vir a moralidade, mas elas têm que caminhar junto, né? São as duas asas que a gente tem para voar, ter o equilíbrio. E ainda nessa passagem do Evangelho diz que o seu vício é a indiferença moral. Nós vivemos uma crise hoje, né? Como eu disse logo no início, né? Como o sociólogo Stuart Hall falou, nós vivemos uma crise de identidade. Principalmente as pessoas que têm o processo decisório na mão, que decidem, às vezes, centradas nos seus próprios interesses, mas não pensa você que ela depois consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente, não. Essa indiferença moral que passa para a sociedade, quando ela coloca lá a cabecinha dela no travesseiro, ela, por si só, ela se ressente disso. Né? O nosso corpo búdico, né? Que é o primeiro é o Atman, né? Que é a nossa essência, o segundo é o corpo búdico, onde está toda a tua memória espiritual de todas as tuas encarnações, mas é onde também está gravada a lei de Deus. Então, essa lei de Deus, ela te cobra. Né? Então, quando ele fala seu vício é indiferença moral, essa indiferença moral é social, porque para si mesmo você não se engana. Isso me lembra uma passagem, né? Eu dei aula também do Céu e Inferno, que é um dos livros do Pentateuco, de Kardec, né? Do Espiritismo, e tinha um espírito chamado, acho que era Michel, que ele reclamava, né, para outros espíritos que tinha uma luz muito intensa, que não deixava ele pensar, e ele achava que aquele era um espírito que estava perturbando ele. Né? E depois de determinado tempo, o mentor dele aparece e fala assim, não, essa luz que você viu é, na realidade, a essência espiritual que está gravada na sua mente não física, ou seja, é no teu corpo búdico. Então, o corpo búdico ele é um banco de memória, né? Um banco de dados de todas as memórias da tua vida espiritual, mas ele também é onde estão gravadas as leis de Deus. Né? E isso é cobrado de você. Outra coisa também que vale a pena, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Muita gente, né, aquele velho ditado, você sabe com quem você está falando? Né? Isso me lembra um outro sociólogo, que é o pai do Chico Buarque de Holanda, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que ele cunhou o termo homem cordial. O que é o homem cordial? É aquele que, na realidade, não é o brando, pacífico, o bonzinho, não. É aquele que não se interessa muito pela vida pública. E muito pelo contrário, ele, por muitas vezes, se apropria do que é público, trazendo para o privado. Ou seja, não tem responsabilidade social nenhuma. Então, a partir do momento que você se acha melhor que os outros, porque eu estudei mais, eu sou o chefe,
eu tenho um cargo superior. Quando você começa a entrar nessa seara de pensamento, você está dando margem ao teu orgulho. E, com certeza, você vai atrair espíritos que pensam dessa mesma maneira. Então, o processo obsessivo sempre vai se dar no momento em que você externar uma fagulha sequer de orgulho, né? Então, o Evangelho chama atenção para isso, porque isso te traz a cólera, né? E a cólera, na realidade, é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, comprometedora para a tua individualidade enquanto espírito. Tá? Por quê? Porque, tá aqui, pegar esse pedacinho aqui, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então ele está falando, quando você, na realidade, tem medo, né, ou exacerba o medo para alguém, né, fazendo ameaça ou perguntando, sabe com quem você está falando? Na realidade, você está se colocando numa posição ridícula, né? Isso me lembra de uma piada que um cidadão que tinha um determinado status social estava lá nervoso no aeroporto e chega para a aeromoça, né? E está todo mundo lá esperando. Fala assim, olha só, eu tenho que embarcar nesse voo, tal, mas ela, mas senhor, não pode agora, já fechou. Não, você sabe com quem o senhor está falando? Você sabe com quem você está falando? Gritando, né, com a aeromoça, um momentinho, pegou o microfone, por favor, existe um senhor aqui na minha frente, ele é calvo, está com o terno tal, assim, ele não sabe quem é. Se alguém conhecê-lo, por favor, venha aqui ajudá-lo. Né? Ele sabe com quem está falando, mas ele não sabe também quem é ele, né? Então, isso é um papel ridículo. Né? O Evangelho chama a atenção para a gente tomar cuidado nesses momentos que a gente acredita, né, que é melhor. Né? A gente, na realidade, está caindo num ridículo bastante grande. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Aquilo que a gente falou, né? Qualquer conceito que te traga o contexto de densidade vai produzir a primeira vítima, que é você mesmo, tá certo? Bom, eu vou ter que dar uma acelerada. A gente naquele bate-papo inicial, a gente levou 15 minutos, e 15 minutos para essa aula, para mim, está sendo bastante complicado tentar resgatar esses 15 minutos que a gente perdeu naquele iniciozinho ali, que eu estava comentando, né, sobre o próximo curso. Tem outras coisas aqui que valem a pena você ler, né, porque, na realidade, são ensinamentos do Evangelho que merecem uma reflexão para a sua mudança de atitude, tá certo? Alguns ensinamentos dos sábios antigos. Aqui o Godinho que eu falei, ó, ele tem todos os livros dele, ele tem mais de 15 livros que falam sobre o estudo da consciência, da psique humana, dos distúrbios e tal. E é bastante interessante ele citar isso, né, na página 209 desse livro aqui, que ele coloca lá. Quando você, né, se refere, né, ao antigo ensinamento da Fênix, que era o renascer das cinzas, né, o significado dos babilônios, dos indianos, dos egípcios, dos persas, era que a gente reencarnava, né? Você renasce das cinzas. Tá? Mas ele coloca uma coisa bastante interessante, que tem um significado mais profundo, né? Que esse renovar-se é renovar permanentemente as atitudes negativas, corrigir defeitos de personalidade e transmutar traços de caráter, eliminando reflexos e automatismos perturbadores. Né? Então, o Godinho traz essa informação muito legal. Bom, Baruch Spinoza, eu sou fã incondicional desse filósofo, né? Ele é da mesma época de René Descartes, do Leibniz e outros aí, né? E ele coloca uma coisa bastante interessante. Pela ignorância, os sentidos nos mantêm na inconsciência de nossa escravidão. Pela ignorância. Pela ciência, o intelecto nos torna conscientes de nossa escravidão. Somente pela sabedoria, a razão nos liberta da escravidão. Então, você vê, né, ele viveu entre 1632 e 1677, ele já falava dessa escravidão que o ego te traz. Né? E Spinoza tem uma coisa que é fantástica, que é um texto chamado Deus de Spinoza, que vale a pena, eu não vou ler ele aqui,
na íntegra, mas vale a pena você ler como Spinoza entendia o que era Deus, né? Então, ele estabelece uma relação como se fosse um diálogo, né? Entre Deus e o homem. Então, Deus começa, eu vou ler só alguns trechinhos aqui. Pare de ficar rezando e batendo no peito, como se Deus estivesse falando isso. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo. Aí expresso meu amor por ti. Isso me lembrou Francisco de Assis, né, quando ele tem o despertar espiritual dele, ele começa a contemplar a natureza, né, porque ele via Deus em tudo. Então, o texto é belíssimo. Esse texto Deus de Spinoza é belíssimo, né? A ponto de, quando perguntado né, num seminário em Nova York, a Einstein, se ele acreditava em Deus, ele disse o seguinte: eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe como a alma do universo. Né? É fantástico. Olha esse finalzinho aqui, ó. Para que precisas de mais milagres? Né? Antes ele diz lá que nós já somos um milagre. Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro de ti. Aí é que estou. É o Deus interno, é o teu Atma, né? A tua centelha divina. É por ele que você clama. Quando você quiser falar com Deus, não precisa olhar para cima, não, porque ele não está. Ele está em tudo que é lugar, né? Principalmente dentro de cada um de nós. Então, olhe para dentro de você. Então, vale a pena essa leitura aí, né, do Deus de Spinoza. Outra coisa interessante é uma citação algumas citações do Bacon e também do Irving Laszlo, que é considerado hoje um dos cientistas mais brilhantes, né? Vamos começar aqui primeiro com o Francis Bacon, né? Que é um filósofo, né? Que foi um dos fundadores da Revolução Científica ali, né? No século XV e XVI. Pouca ciência afasta muitas vezes de Deus e muita ciência conduz sempre a ele. Isso depois é repetido, né, por alguns outros grandes cientistas que repetem essa frase, né, do Francis Bacon. O respeito de si próprio é, depois da religião, o principal freio de todos os vícios. Quer dizer, antes de você ter algum freio religioso, né, que é o conceito de relegere, de olhar para dentro de você, você tem que ter respeito por si mesmo. Né? O Bacon falava isso, olha, em 1561 a 1626, a época que ele viveu. A consciência é a estrutura das virtudes. Conhecimento é poder em potencial. Só se torna poder real quando se transforma em ação. Ou seja, não adianta você ter muita informação, muito conhecimento, né? Se você não colocar em prática na sua vida. Então, o que a gente coloca aí, né, para você lembrar? Nós temos um método de contenção para você frear as tuas más tendências, inclinações. Né? Nós vimos em aulas passadas. Coloque isso em prática. Galgue com esforço níveis de consciência mais acelerados em vibração. Coloque em prática todo o conhecimento que você conquistou até agora nesse nosso curso, tá certo? Então, eu usei aqui, né, algumas citações do Francis Bacon para lembrar isso, né? E você tem que colocar em prática, senão para que adiantou você ficar aí um ano com a gente fazendo esse curso? Essa passagem do Irving Laszlo é fundamental. Estamos todos conectados. Lembra do fio que eu falei, como é que os indianos explicam, né, o conceito do antakarana, que é como se fosse um fio de nylon, e os seres, né, não só ser humano, qualquer ser, ele é como se fosse uma pérolazinha. Então, aquele fio que une todas as pérolazinhas e forma um cordão, né, isso é que conecta todos a Deus. Deus está em tudo, está em nós, e todos nós estamos ligados. Então, olha o Irving Laszlo falando isso. Ó. Estamos todos conectados, intrínseca e permanentemente conectados. Este é o novo paradigma acástico. O acástico, né? O paradigma acástico, aquele conceito da memória, vamos dizer assim, do mundo que está num plano mental, que qualquer um pode ter acesso. Da mesma forma que existe o plano acástico do mundo, existe o plano acástico de cada um, que é o nosso corpo mental. Né?
Então, ele coloca lá que emerge na linha de frente das ciências. Então, olha só, o paradigma acástico hoje sendo, né, um dos, vamos dizer assim, um dos precursores da ciência. Olha que coisa bacana. Nós só negligenciamos essa nossa percepção iluminadora à custa do nosso próprio risco. Se pudermos abrir nossa mente e o nosso coração, a nossa unidade neste mundo, atingiremos a solução. Olha ele fazendo a proposta da mudança de paradigma. A pré-condição para que isso ocorra consiste em permitir que a sabedoria que está em nós torne-se operacional. Esse livro é muito recente. O Irving Laszlo, né, ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, é um filósofo de ciência, é um cientista sistêmico, é um cosmologista, o cara é fantástico. Eu tenho 4, 5 livros dele, não 4. Tá? E esse aqui é um dos que eu considero mais bacana. Algumas necessidades que têm que ser atendidas e entendidas. Primeiro vamos ver a entendida. A gente já falou, né? O maior propósito da vida é servir, nível máximo de consciência. Olha aqui, ó. Deixe vossa luz brilhar, como diria o nosso mestre Jesus, né, no imperativo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Considerar seus talentos como indispensáveis é adensar teu ego. Para depois, lê com calma. Cada frase dessa é um ensinamento enorme. Viver seus talentos em doação é purificação do ego. O ser útil a Deus é ser servo. O ser útil a Deus necessita de servidão, consciente e obediente. Lembrando aquele conceito de obediência, né? É você entender as leis que te levam ao conceito da razão. Considerar-se inútil é compreender a sua verdadeira necessidade de servir. Ou seja, Deus fez leis. Se você acha que você é indispensável às leis de Deus, você está totalmente equivocado. Nós somos seres inúteis nesse conceito. É óbvio que Deus quer contar conosco e conta conosco, porque Ele conta com o nosso autoconhecimento. Porque através desse nosso autoconhecimento, a gente vai se tornar obediente e resiliente. A gente vai se tornar resignado. Tá certo? Então, esse conceito de servir, tornar consciente essa vontade, isso é um dos patamares da evolução da consciência. Conhecer-se é saber de sua inutilidade para o plano divino. E, mesmo assim, estar disposto e pronto para servi-lo. E sempre o serviço aparecerá. Né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Tá certo? Ele só aparece se você estiver pronto. Ao nos apequenarmos para o mundo material, nos tornamos grandes no reino de Deus. Né? Isso foi dito originalmente por João Batista, lembra? Outra coisa que deve ser agora atendida. Conhecimento de nós mesmos. Né? Como é que nós somos? Eu, comigo mesmo. Florar das sombras. Lembra? Freud, Jung. Conhecimento de como nos portamos perante o próximo. Olha aí, tudo que está aqui, vocês já viram. Tem material didático, eu já dei aula sobre isso. Entendimento como espíritos, por que somos assim? Vidas passadas, aglomerado psíquico. Consciência da necessidade de evoluir. É a tua reforma íntima. Eu vejo tantas pessoas falando um monte de coisa e a reforma íntima fica da boca para fora. Não faz a reforma íntima. Eu te digo, eu não gosto de trabalhar com ninguém que não esteja fazendo a reforma íntima. Porque uma corrente, né, mediúnica, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você tem uma pessoa que não está fazendo a reforma íntima, ela fragiliza todos os demais da corrente. Consciência que estamos em início de treinamento. Você está treinando, tem que treinar diariamente com todo mundo. Consciência que a toda hora temos a oportunidade de treinar. Consciência que o treinamento mais difícil é com quem está mais próximo, seus familiares, aquilo que você convive todo dia. Vontade e disciplina para colocar em prática o método de contenção, que a gente viu nas 3 últimas aulas. Né? Então, vai lá, coloque em prática esse método, ele funciona. Eu dou esse curso desde 2007, em vários estados. Eu já vi que funciona. Funcionou comigo também. Eu sou testemunha disso. Tentar sempre o método em todos os lugares, em todos os momentos e com todas as pessoas. A avaliação tem que ser diária. Tá? Todo dia você... Eu costumo dizer... Se vocês repararam hoje, eu estou com o meu japamala. Poxa, Marco, o japamala é da Umbanda? Não, o japamala é vamos dizer assim, um instrumento
utilizado para concentrar a minha atenção no que eu estou fazendo. Normalmente, quando eu estou, vamos dizer assim, eu estou repetindo algum mantra, né? Pode ser pode ser Om Padme Hum, pode ser qualquer um, né? Você tem que entender o significado daquilo que você pede. Poxa, Marco, eu não entendo muito essa coisa do budismo, nem do hinduísmo. Vai no Ho Oponopono, né? Naquelas afirmações do Ho Oponopono. E o Japamala, eles são 108 contas, né? Esse meu Japamala é a pedra espiritual dos faraós, né? Eu mandei vir de fora, ela é feita de lápis lazuli, tá? Que é uma pedra espiritual, que é considerada uma pedra sagrada, né? E as pedras, como você sabe, elas retêm energia, elas têm magnetismo, e elas trocam isso. Então, quando eu coloco o Japamala, aumenta muito a minha capacidade de atenção e concentração. Eu uso ela no terreiro de Umbanda também, né? Eu tenho minhas guias, né? E eu uso ela para trazer o centro, né? do meu contexto, do meu Atman, para eu estar atento a isso. Então, essa avaliação diária, ela tem que ser feita em todos os momentos, principalmente quando você vai dormir, né? Então, você vai rezar, né? Quando eu vou rezar, quero repetir alguma coisa, eu uso o Japamala, né? Normalmente, você não usa o dedo indicador, você usa, né, esse dedinho aqui. Então, eu repito uma coisa e passo por uma pedrinha. São 108 repetições, imagina. Puxa, Marcos, leva um tempinho, mas vale a pena, né? Porque ela te traz como a gente já falou em outras aulas, a palavra plasma. Quando você repete alguma coisa, né, aquilo fica no teu mental de tal maneira que aquilo invade e toma conta. Ele substitui um defeito moral, ele substitui um vício teu. Tá? Você tem que ter persistência sobre isso. Então, Marco, eu sou um cara extremamente espiritualizado, eu não preciso de nada disso. Ótimo, maravilhoso. Você não precisa de Japamala, você não precisa de nada. Só o trabalho mental. Eu não consigo. Né? Eu estou nessa seara há muito tempo, eu sempre preciso de uma âncora mental. Então, meu Japamala é uma âncora mental, né? Às vezes uma pedra que eu utilizo, né? Eu sei exatamente o poder das pedras, né? Eu já estudei isso. Eu uso, quando eu estou trabalhando, um bastão Dorje, porque ele canaliza energia com muito mais propriedade, mais volume do que as minhas próprias mãos. Então, eu conheço os instrumentos que eu trabalho. E os instrumentos que eu trabalho, que eu me utilizo, são âncoras para a minha mente e são facilitadores do meu trabalho, para que eu possa fazer o trabalho mais rápido e melhor, e com mais segurança. Tá certo? Então, fica aí a dica, né, que vocês têm que entender. Agora, vale a pena a gente colocar aqui uma coisa que eu acho fundamental, que vocês têm que fazer. E para isso, eu fui buscar, né, um treino de meditação e respiração para vocês. Você vai ler aqui, né, o objetivo vai ser aumentar a sua capacidade de concentração, limpeza energética, tratamento e cura de seus defeitos morais e vícios. Esse é o objetivo dessa tua meditação que eu vou te ensinar agora. Você vai pronunciar o mantra no tempo do vídeo. Eu vou mostrar o vídeo, está aqui o link. Marco, você manda o material em PDF, eu não consigo clicar aqui, né? O que você faz? Copia, né? E coloca no YouTube, que o vídeo vai aparecer. Eu vou te mostrar o vídeo. Quando você estiver pronunciando o mantra, né? Que vai ser logo no início, eu vou te mostrar. Você vai realizar o que a gente chama do Dhyana Mudra, que é aquela, né, posição básica que você conecta, né, o teu indicador com o teu polegar, os outros, né, tua mão fica voltada para cima, coloca mais ou menos repousando no joelho, e a palma da mão fica voltada para cima. Né? Dentro da yoga, ele é conhecido como Jnana Mudra. Tá? Mas eu vou te mostrar. E você vai imaginar uma luz dourada penetrando no momento que você pronuncia o mantra. Terminou de pronunciar o mantra, né? Você vai estar o quê? Jogando para fora o ar. Você vai fazer a retenção de pulmão vazio. Um pouquinho só. Aí vai ter um intervalo, você inspira novamente, e quando você inspirar, você vai imaginar um violeta elétrico, que vai revitalizar e oportunizar. Né? Quando você encher completamente os teus pulmões, você vai fazer a retenção de pulmão cheio, e vai recomeçar a fazer o mantra. Vamos para a prática, que você vai entender isso rapidinho
Aqui, ó. O vídeo é esse aqui, ó. Tá? Ele está colocado lá. Olha aqui, ó. Essas figuras que estão aqui, ó, né, são as figuras geométricas que fazem o conceito da geometria de Metatron. Tá? Metatron é o arcanjo. Eu vou começar de novo aqui, só para você entender quando você tiver que colocar. Ó. Olha só. Esse sinal é para chamar a tua atenção. Então, o que você vai fazer? Você vai se colocar na posição, né, juntando os polegar com o indicador, e vai inspirar profundamente. Inspira profundamente. Marco, eu gostei da imagem. Posso ficar olhando? Pode. Aí você começa. Boca entreaberta. Metade, você fecha a boca. Quando você fechar a boca, traz a língua para trás e projeta ela no palato, ou seja, no céu da boca. Vamos fazer agora. Olha só. Ó. Inspirei. Retenção de pulmão cheio. Né? Aí você vai ficar o quê? Uns 5 segundos. Boca aberta. Vai fechando devagarinho. Quando fechou a boca, puxa a língua para trás e projeta ela no palato, ou seja, no céu da boca. Por quê? Você força o pulsar da pineal. Tá certo? Poxa, Marco, eu gostei dessa imagem. Posso ficar olhando? Pode. Não, Marco, eu prefiro ficar de olhos fechados. Você vê como você quer fazer. Esse vídeo está disponível para você, tá? naquele endereço que eu coloquei aqui, ó. E você vai verificar o seguinte: tem duas coisas que eu peço para vocês fazerem, que é a ideoplastia da cor dourada e da violeta elétrica. Marco, eu não me lembro mais como é que é esse negócio da ideoplastia. Então você vai lá na aula 9, material complementar, tem um treinamento de ideoplastia e de frequências vibracionais. Expliquei as cores, né? Aí a frequência e o comprimento da onda das cores, né? Aí o disco, na realidade, né? Que à medida que se aumenta o teu padrão vibratório, as propriedades dos fluidos vão se alterar, altera a cor, som, calor, etc. Olha aqui as cores aqui, ó. Vermelho, né? Olha para ele. O que você vai fazer? Eu vou pegar o violeta elétrico lá, que eu estou citando. Olha o violeta elétrico aqui, ó. Correspondente ao chakra da coroa. Então, o que você vai fazer? Na hora que eu estou falando, que eu estou inspirando, né? Eu estou imaginando o dourado primeiro. Vamos colocar o dourado aqui, ó. Cor de ouro, né? Na hora que eu estou inspirando, eu estou imaginando o dourado, porque o dourado ele é uma cor que purifica você. Quando eu vou estar no violeta elétrico, não é isso? Olha lá, ó. Quando eu estou pronunciando o mantra, eu estou no dourado. Quando eu estou inspirando, eu estou no violeta elétrico. Então, reveja esse material, tá? Para você lembrar das cores, que você vai ter que imaginar. Aí você podia perguntar, Marco, mas como é que é esse imaginar aí que você está falando? Vamos para um outro material também da aula 9, ó, treinamento de ideoplastia. Né? Foi um material complementar da aula 9. Esse primeiro slide aqui, ó, imagina, ó, o dourado entrando pelo teu chakra da coroa, né? Passando pelo teu frontal, asna, aí vai ao laríngeo, ao cardíaco, né? Ele toma conta de todos os teus chakras e, ao mesmo tempo, de todos os teus sistemas. Olha aqui, ó. É isso que você vai imaginar, né? O fluido, né, dourado e depois o violeta elétrico penetrando em todos os teus chakras. Aí você pode até repetir, ó, né? Você começa o chakra da coroa, frontal, asna, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical. Aí, se você quiser lateralizar, baço, fígado, que são importantes também, depois sexual e o chakra da base. Então, você imagina isso. Então, o material está aí para vocês. Tá certo? Lembrando aqui também, ainda tem outras coisas. Por exemplo, quando você começa a fazer o processo de meditação, isso aqui que ocorre né, nos teus corpos sutis. Começa a haver uma vibração. Essa vibração, ela altera o pulsar da tua pineal, né? E você passa a produzir uma determinada substância na pineal que vai trazer para você um determinado conforto, né? Enzimas, né? Proteínas que são interessantes no contexto, né, da endorfina e outros que te trazem esse contexto, né?
Então você fica mais ou menos assim, como se fosse com um chakra da coroa iluminado, lembrando que o Sushumna, né, dentro da medula espinhal, e aí tem os chakras, tal. Se quiser imaginar o rosto de Jesus, está aí, ó. Como é que você cria a ideoplastia? Você olha para a imagem, fixa o olhar, fecha os olhos e tem que continuar vendo no ajna. O ajna, que é o chakra da consciência. Então, quando você quer fazer, por exemplo, quando eu faço uma cura à distância para alguém, faço um tratamento, né, eu imagino aquela pessoa, né? Se eu não tiver o rosto dela, né, eu tenho que ter um nome, endereço, para poder ter o quê? O que a gente chama de como se fosse um reconhecimento, né? Eu estou esquecendo aqui o nome da palavra, um testemunho, né? Para que eu possa canalizar. Eu coloco a pessoa na minha frente e trabalho. Ó. Eu gosto de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, olha aí a imagem. Irmã Sheila, doutor Bezerra, tá? Isso aqui são as forças centrífugas e centrípetas. A gente já viu isso onde está a pineal, né? Aí, eu quero fazer, né? Existe uma meditação no Pranic Heli, que a gente faz meditação dos 2 corações, que a gente tem uma hora que a gente faz irradiação para o planeta todo. Né? Então, você tem que imaginar o planeta, né? O planetinha Terra lá, né? Como diria o nosso Carl Sagan, aquele pálido ponto azul, tá certo? Então, tudo isso, na realidade, é para que você entenda a necessidade de meditar. Uma das poucas coisas que, melhor dizendo, que não se cita no Evangelho é meditação de Jesus. O que Jesus mais fazia era meditar. Ele vivia meditando. E junto com a meditação, você tem o processo, né, do pranayama, que é a respiração. Então está aqui, ó, tudo bonitinho, como é que você deve fazer. Tá? Aquele vídeo que eu botei para vocês, ele tem 15 minutos. Marco, eu posso fazer ele inteiro? Deve. Marco, eu não consigo inicialmente. Então começa com 5 minutinhos. Você tem que domar a tua mente. A mente é como se fosse um cavalo selvagem que tem que ser domado. Tá? Então, começa com 5 minutos. No início vai ser difícil, Marco. Puxa, 5 minutos é muita coisa. Começa com 2, 3, vai aumentando até chegar a 15 minutos. Eu cacei esse vídeo para que ele tenha o tempo exato da inspiração e da expiração falando Om. Tá certo? Então, eu procurei, olha, foram vários vídeos que eu tive que ver para encontrar um que tivesse exatamente o tempo exato da inspiração e da expiração. E o Om é um mantra poderosíssimo. Né? Ele, inclusive, ele irradia pelo teu ambiente e ele purifica o ambiente inteiro. Tá certo? Bom, nós terminamos aqui, então, a aula 20, né? A bibliografia todos vocês já conhecem, além dos livros que são citados dentro do material didático. Parar a apresentação, voltamos aqui. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que estiveram comigo hoje. Nós temos mais 2 aulas agora, né, em dezembro, né, e tem coisa boa ainda pela frente aí, tem coisas bastante bacanas aí nessas próximas 2 aulas. E a última aula eu vou estar no Rio. Eu vou estar na casa da minha mãe, eu vejo minha mãe uma vez por ano só, e eu vou estar lá, estou até preocupado como é que eu vou fazer para... Ela não tem internet, ela não é dessa época, né? Eu tenho que ver onde é que eu vou ministrar essa aula, né? Porque tem que ter uma internet estável, né? Aqui em casa é tranquila, mas lá eu vou ter que ver onde é que eu vou ministrar essa aula. Né? E da última aula eu estou pensando em a gente bater papo, né? Vocês perguntarem coisas, né? E eu sabendo eu vou responder, e por aí vai. Bom, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estiveram aí conosco. Namastê a cada um de vocês. Leiam o seu material, verifiquem que o material é bastante rico, dá a você oportunidades realmente de colocar em prática tudo aquilo que a gente vem falando, e todos vocês continuam fazendo parte da nossa egrégora de trabalho. Eu já falei para vocês, volto a repetir, vocês podem não saber, mas muitos de nós trabalhamos em conjunto, fazendo trabalhos de resgate no umbral. Tá? Só para você entender, um dos trabalhos é a doação de fluido anímico nosso, né? Ou seja, o fluido vital nosso, para recuperação de espíritos que estão
né, em condição muito precária, onde o perispírito já está degradando, e muitos de nós trabalhamos juntos, não vou aqui citar nomes e tal, mas são muitos de nós que estamos aí sempre, né, com o coração aberto para ajudar o próximo. Então, eu espero que cada um de vocês aí reflita sobre isso. Não esqueçam de fazer suas preces antes de dormir. Muitos daqueles, às vezes, eu pergunto, né, desdobrado, onde é que está o fulano? Ele dormiu sem fazer prece, não deu para... Ele não tinha padrão vibracional para estar conosco. Poxa, que pena. Não esqueça de fazer suas preces para que a gente possa trabalhar, porque o trabalho continua mesmo você, entre aspas, dormindo. Tá certo? Namastê, meus queridos irmãos. Namastê. Na paz de Deus. Obrigada. Obrigada, Marco. Obrigado, um abraço. Boa noite. Obrigada, amor. Boa noite. Boa noite. Beijo, Mone. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa Boa semana. noite. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.